Bem-vindos ao nosso canal. É apaixonado por veículos antigos? Então você está no lugar certo. Hoje comigo, ele que é um advogado consagrado, casado com dona Andréia, pai de 3 filhos maravilhosos, avô de 2 netas que são princesas, e tem a Maia também, que é a filha adotiva de 4 patas, o advogado Cizenando Coutinho, antigo mobilista, idealizador da Garagem Brasil. Estamos aqui no YouTube, Cizenando. Muito bom, Márcio. A gente está aqui batendo esse papo, trazendo coisas emocionantes, né? Da minha vida, da minha família, dos meus amigos. É muito bacana estar aqui nesse momento. A alegria toda nossa. Começa contando pra gente como é que surgiu aí a sua paixão pelos carros. Na verdade, eu sou de uma geração dos anos 60, nascido nos anos 60, quando o veículo, o automóvel, a televisão eram coisas assim muito raras que você ficava observando aqueles que passavam. E eu tive a oportunidade de já contemplar alguns carros onde eu morava e também no trabalho do meu pai, que tinha um motorista que já dirigia para a repartição na época e que gostava também do famoso calhambequezinho dele. E ele, nos finais de semana, ele sempre levava a gente para passear, a gente ficava admirando isso nas ruas da Praia do Canto, e realmente foi ali que começou os gostos pelo veículo, aquele cheiro característico da gasolina, uma peça aqui, outra ali, um rádio que chiava, um rádio que não funcionava direito, mas isso já encantava desde criança. Cizenando, ele tem uma maneira toda especial de cuidar dos veículos antigos dele, que surpreende a todos e empolga a todas as pessoas. Essa maneira sua de cuidar veio de você ver alguém cuidando também? Teve alguma referência para você? Na verdade, como eu falei, era um item caro na época que poucas pessoas poderiam usufruir. O primeiro veículo do meu pai, ele já adquiriu com quase 40 anos de idade. Funcionário público, né? Minha mãe também funcionária pública, então o primeiro carro foi no final quase que dos anos 60. E meu pai cuidava muito bem, porque ele sabia o valor e quanto custava. Então, eu sempre também o acompanhei nas limpezas, nas manutenções, e gostava muito de estar presente. Me lembro bem dos tapetes que colocavam no sol para lavar, o sabão de coco para limpar as faixas brancas, e por aí vai. Certo. E depois de lavar, dá aquela voltinha tradicional para secar o carro, né? Com certeza. Aí depois papai saía com toda a família, minhas irmãs, e a gente dava aquela voltinha característica do domingo, de passeio e tal. Muitas vezes ia para a escola com ele, mas realmente era uma aventura que a gente esperava a semana toda para no sábado e no domingo estar dando aquela voltinha com o carro. Ansiedade para dirigir, para tirar a carteira de motorista. Com quantos anos você tirou sua primeira CNH? Eu tirei quando eu completei 18 anos, já estava pronto, porque desde sempre eu acompanhava meu pai dirigindo. Nós moramos numa época que tinha uma vizinha, a dona Laide, de Praia do Canto, e ela tinha uma Variant, e ela já começou a ensinar como funcionava, passar a primeira, embreagem, soltar devagarinho. Então eu já sentava lá na frente, colocava travesseiro, que ela deixava, embora meu pai não gostasse muito, a não ser dirigindo no colo dele, mas eu já comecei os primeiros passos aí de dirigir, antes mesmo de ter a carteira. Você se lembra qual foi o carro que você aprendeu a dirigir? O primeiro carro que eu me lembro de ter sentado e passado marcha foi um F-75, Oh, que maravilha. da repartição que meu pai trabalhava, e depois, com certeza, foi um Fusquinha também que tinha lá, e essa Variant, que quando eu comecei a funcionar, liguei o carro e dei a primeira pisada de embreagem, que as pernas já alcançavam, e por aí vai. E para tirar a carteira de motorista? O carro que foi feito ali, o teste para ser motorista, para fazer a primeira baliza. Eu acho que foi o primeiro de todo mundo na época, né? O Fusca. O Fusca tinha que ter um controle de embreagem fantástico, né? Como cuidar, Cizenando, de um carro? E o pessoal está vendo aqui, ó, os carros da Garagem Brasil, de maneira que você evite ele sofrer ali aquela ação do tempo, né? Porque normalmente o tempo vai envelhecer tudo, né? Como é que você consegue retardar um pouco disso daí? Na verdade, o primeiro passo é você ter o gosto daquilo que você está fazendo. Uhum. O zelo de poder... Eu sou muito exigente com as minhas coisas, gosto muito dos detalhes e preservar os detalhes. Então, quando você... Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai fazer uma manutenção, uma limpeza de um carro, é você ter o cuidado de estar fazendo o melhor.
procurando aplicar o melhor produto, não deixar nada para trás, né? Fazer aquela coisa de qualquer jeito. E eu sou daquela época ainda que quando você entrava no carro, você não podia nem colocar o joelho no banco, tinha que sentar, ficar ali igual todo quietinho, já não podia comer nada dentro do carro. Nas viagens tinha que parar, comer fora, para depois vir comer dentro do carro, não podia sujar. Então, meu pai sempre foi muito rigoroso com relação a isso, na minha infância, e a gente foi aprendendo isso e manteve. Entendi. Você acha que vale a pena a pessoa adquirir um carro 0 quilômetro hoje e guardá-lo assim para ele virar um carro antigo e ficar novinho igual um carro da Garagem Brasil? Porque quem olha o carro da Garagem Brasil, você não tem noção. Você chega na Garagem Brasil, é tudo muito perfeito. O carro que tem lá parece zero. Eu trabalhava com carro 0 quilômetro e trabalhei com carros zero durante 15 anos, vendo carro zero todo dia na concessionária, e eu chego na Garagem Brasil e os carros de lá são mais zero do que os que estão em showroom de concessionária. Então, assim, parece que foram guardados só para isso, mas não foram, né? Todos têm uma história. Mas você acha que vale a pena a pessoa chegar hoje? Hoje estamos aqui em 2024, a pessoa chega lá na Chevrolet, compra um Onix e fala, esse aqui eu vou guardar para ser antigo. Você acha que vale a pena ou não? Isso não acontece? Acho que não. Acho que isso está muito ligado à memória afetiva. Perfeito. Porque é a identificação de um carro, o clássico de uma rua que você viu quando era criança, do seu avô, do seu pai, de um tio, que aquilo te marcou. Acho pouco provável que algum ícone, a não ser carros muito caros, esportivos, né? Ícones que são fabricados aí com série limitadíssima, é possível sim, como algumas edições aí da Kombi, do Gol, do Uno, Uno. o último Fiat Uno, exatamente. O último Opala. Isso, aí sim você pode pensar nesse sentido. Mas um carro normal é um tiro no escuro. Perfeito. É um tiro no escuro. Você se lembra de qual foi o primeiro carro antigo que você adquiriu? Que quando você comprou, você falou, estou comprando um carro antigo. O meu primeiro carro, eu já com 18 anos, comprei um Fusca 6970, placa do Rio de Janeiro, OX 3830. Lembra não só do carro, mas da placa também? Pois é, foi o Fusca que ele já estava ali com seus 10, 11 anos de uso. Então já era um carro que já não era aquele carro do 0 quilômetro do ano. Mas o meu primeiro carro, assim, que eu já falei, esse eu tenho um carro de uso, isso, que na época era um diplomata, 88, 89, e comprei um Fusca 61. Que já era um antigo na época. Carro antigo na época, aí sim foi, eu posso falar, eu comprei um carro antigo, que eu queria ter um carro antigo. E comecei com o Fusca também. O início de tudo, o início do Cisanando Antigo Mobilista foi ali. Um Fusca 1961. Você acha que o Fusca é um bom carro para a pessoa começar no antigo mobilismo? Até hoje? Essa geração nossa dos anos 60, 70 e 80 vai aplaudir sempre que passar um Fusquinha pelas ruas. Entendi. E o que você considera mais importante na hora de avaliar um carro antigo para compra? Para sua coleção, assim, por exemplo? A originalidade sempre. A originalidade do veículo, aquele que mantém as características da fabricação, pintura, pneus, manuais, livretos, adesivos originais, interior do carro, às vezes um detalhezinho na pintura, porque nós estamos falando, às vezes, de carros com 30, 40, 50 anos guardados. Então, às vezes, uma marca do tempo é normal, mas a originalidade do interior e a preservação desses itens é fundamental. Às vezes, um bom acessório de época, um rádio, um alto-falante, uma capa no banco, uma roda especial fabricada na época, eu acho que são coisas itens fundamentais para mantendo a originalidade do carro e para um item de coleção. Você prefere o carro, então, quanto mais original, no seu gosto, para a Garagem Brasil, melhor. Às vezes um detalhezinho na pintura, uma falta de brilho ou um pequeno amassadinho, para mim é muito melhor do que um carro repintado ou recuperado por algum motivo. Você precisou já fazer uma restauração em algum carro que você falou assim, eu vou ter que comprar esse porque eu não acho um carro igual a esse no estado que eu quero, mas vale a pena eu comprar e restaurar? Sim, os meus primeiros carros lá no final dos anos 80, 90, e eu tenho até hoje, são carros que assim eu idealizava em ter. Foi o primeiro carro do meu pai, por exemplo, uma Rural, e eu falei, vou comprar uma Rural
e vou fazê-la igual ao que eu realmente vivi. E tem carros restaurados, tenho 2 carros restaurados, que já possuo há muito tempo, que é a Rural e é um Corcel 4 portas 72, turquesa, com teto de vinil. Vai aparecer aí. Restaurei a Só pintura, tá? Dos dois. dos dois. Dos dois. E nesse caso aí da restauração, você acha que para ser autêntico, para ser uma pessoa purista no que tange à restauração, teria que ser uma restauração à moda antiga ou hoje com os produtos que temos à disposição, com uma qualidade talvez até superior às de antigamente, você aceitaria um carro restaurado assim, num nível atual, vamos dizer assim? A tecnologia de hoje de fabricação de produtos, ela realmente surpreende. Então, você fazer uma pintura com a qualidade dos produtos atuais fica muito bom. Mas o grande segredo de uma restauração, primeiro, é o profissional. Cada vez mais difícil um profissional que tenha a qualidade de restaurar um carro nos padrões. Segundo, são as informações. Também as peças originais, para que você possa reproduzir ou recolocar no carro alguma peça que você precise substituir porque não tem recuperação. Esse é um ponto fundamental. Mas, principalmente, na experiência que eu tive na restauração de carros, o grande segredo é a desmontagem e a montagem do veículo. Porque, às vezes, um friso, às vezes, um banco que você retira, um vidro, e que, se você não tirar com o devido cuidado, você compromete toda a restauração e o trabalho, porque você vai ter que colocar um vidro de fabricação atual, não vai achar antigo de reposição, e muitas vezes uma pessoa leva 50 anos para preservar um item no carro, e você, às vezes, se afobar ou entregar na mão de um profissional que não tem esse conhecimento e essa preocupação, ele vai retirar o item do carro que ele vai achar que não tinha nada a ver. Por exemplo, um adesivo original da concessionária da época. O cara fala, não, isso aqui é... E vai lá, mete o estilete, tira e joga cadê? fora. Pô, eu tirei, achei que não tinha nada a ver. Então, esse trabalho do conhecimento, de preservar aquilo que você vai desmontar, registrando. Eu me lembro muito bem do veículo que eu restaurei, o primeiro, o Corcelzinho. Um amigo que hoje está nos Estados Unidos, que é o Afonso, ele trabalhava no horário normal e à noite, todos os dias, ele tirava para desmontar o carro e trabalhar na recuperação do carro. E após o meu expediente de escritório, eu ia para lá todas as noites praticamente. E ele desmontava uma frente do carro, pegava uma fita, colocava na prateleira. E por aí foi. Então, depois não tinha aquela bagunça de sobrou peça, de que ficou faltando não sei o quê, onde é que está isso, onde está aquilo. Então, a desmontagem, a classificação das peças e a recuperação, passo a passo, daquilo que você entender que tem que ser feito, aí sim é um trabalho de detalhes. E poucos profissionais hoje se dedicam a isso. É uma coisa mais de paixão de ver a preservação do que, às vezes, uma atividade comercial. Aquele profissional que você encontrar, dê valor. Não pergunte. As pessoas falam comigo, quanto você gasta? Não sei. Eu gasto o necessário para poder ver o meu pedido ou aquilo que eu pretendo alcançado. Não adianta você também pagar barato e ficar um trabalho de péssima qualidade que vai refletir lá na frente no valor e na sua satisfação quando você tiver com um carro na sua garagem ou na sua loja e por aí vai. A pessoa que está hoje com um carro já em fase de restauração, é muito mais importante para o valor histórico do carro ele pegar a própria peça do carro, vamos imaginar uma simples presilha, uma presilha de uma mangueira de radiador ali, ele pegar a que veio no carro, mandar galvanizar, e voltar com ela para o carro, sendo que ela saiu da fábrica com o carro, mas sofreu a ação do tempo, enferrujou, ou é melhor ele comprar uma nova mesmo ali, lá na própria montadora e colocar? O que você acha que vale a pena fazer? Depende. Alguns itens hoje já existem empresas especializadas na reprodução idêntica ao que foi fabricado. Eu me recordo que eu tive no final dos anos 90, eu estive numa grande coleção de um empresário em São Paulo e vi a restauração de um Cinca Presidência, uma coisa que já era muito rara nos anos 60, você imagina nos anos 90. E eu vi que ele estava restaurando o carro em todos os detalhes. E chegou num ponto que eu falei, e essas calotas você encontrou? Ele falou assim, não, se em 1960 os maquinários já existiam para produzir aquela peça, eu consegui fazer uma recuperação de um maquinário da época
E hoje eu aperfeiçoei e fabrico a própria calota de um Cinca à presidência. Então, Olha só. algumas pessoas se dedicaram a isso, nas costuras eletrônicas, no serviço de capotaria da linha Volkswagen, Chevrolet, por exemplo, mas eu sempre prefiro manter aquela peça que veio de No fábrica no carro. Dá um trato, prepara Uma ela. boa limpeza, às vezes uma galvanização especializada, às vezes é muito melhor do que você comprar uma peça de reposição paralela, que a qualidade não reflete, muitas vezes, o seu gosto e muitas vezes desmerece até o próprio carro. Você vê um item colocado que você avalia o carro e fala, é uma pena que isso foi feito assim. A verdade é essa. E você já teve oferta de carro para você adquirir que foi transformado? Por exemplo, uma pessoa chega com um Opala 4 cilindros que ele transformou para 6 cilindros, te oferece para você comprar, mas o carro tá bonito, tá assim, vamos botar assim, um caracterizado SS, por exemplo, que não era. É um outro cuidado que você tem que tomar. São os famosos mutantes. São os mutantes. São os mutantes. Aquele carro que saiu originalmente de fábrica, 4 cilindros, e é colocado 6 cilindros. Um carro que Maverick, era exemplo, um standard, né? E o cara caracterizou como um GT. Isso tudo é fácil de conferir, porque hoje tem muitas informações do chassi, cada número, cada letra, identifica o modelo, se é com A, se é sem A. Algumas marcas, inclusive, elas são bem detalhistas com relação a isso. A Ford, a Chrysler, você consegue identificar até o tipo de tapeçaria que o carro saiu de fábrica. E o que você acha a respeito disso? Pessoa que queria... Eu acho a agressão, embora tenha o público específico com relação a isso, eu respeito. Claro. Tem as pessoas que rebaixam carros, tem pessoas que tunam seus carros, Sim. que colocam acessórios de um, motor de outro. Mas eu já vi muito Chevette com motor AP, já vi muito Opala com motor V8, já vi muito... Com V8? V8 Chevrolet importado, mas já Entendi. vi. Eu recentemente... Maverick de 6 para 8 cilindros. De 4 para 8. De 4 para 8, E infelizmente, realmente é uma coisa que eu Entendi. não dou valor. Apesar de ter caído nessa cilada também, não para mim, mas o meu genro sempre quis ter um Opala 6 cilindros e encontrou um 4 cilindros muito novo. E eu, para atender o gosto dele, acompanhei a restauração, que ele de pronto se arrependeu e depois se desfez do carro. E ele sabe o quão valoroso é um carro original de fábrica e, por isso, eu particularmente não incentivo ninguém a fazer isso. Entendi. E quando a pessoa cai nessa questão da restauração do carro, você acha que hoje é mais difícil, né? Quando o cara vai olhar um carro que precisa de uma restauração, assim, ele vai olhar primeiro por fora, né? Você acha que o mais complicado é deixá-lo a nível de concurso, de evento, de dar aquele prazer de ter um carro antigo, novo, a parte externa ou interna? A interna que eu falo, tanto tapeçaria quanto mecânica, o que é mais complicado na restauração? Já que você restaurou 2, né? Eu, particularmente, eu não recomendo restauração de veículo cujo interior já está completamente destruído. A não ser que seja um veículo muito raro ou para atender um sonho pessoal que descobriu o carro que era do avô dele e que está abandonado em tal lugar, o carro está todo destruído, ele quer restaurar por outras questões. Mas se você vai adquirir um carro, a primeira coisa que você tem que olhar é o interior. Porque a pintura, um desamassar, uma lanternagem, é possível fazer. Mas o interior rasgado, um banco que você não é mais original do carro, eu não recomendo se você quer ter um item de coleção. Perfeito. Agora, se você não tem esta exigência para com você e o veículo é para seu gosto pessoal, é muito comum você ver um Fusca, um Opala, com um outro tipo de banco, banco atual, reclinável, as modificações necessárias, porque você quer agradar a você. Perfeito. E é um gosto pessoal. Mas para o item coleção, preservação e pontuação nos diversos concursos e eventos que tem no Brasil afora, é necessário a preservação de originalidade do carro, seja ele de painel. É muito comum você ver um painel hoje de um Opala em neon. As pessoas estão fabricando, atende gosto, a juventude aí, a garotada gosta, eu acho bacana também, é uma outra linha. Mas para a preservação da história, do carro como saiu, porque na verdade, Márcio, as nossas indústrias, nós temos uma memória histórica muito fraca. A gente não preserva aquilo e não valoriza as coisas que aconteceram para a gente no passado. Então, você vai em países próximos, até que na América Latina, existe uma cultura
de preservação da história, veículos. As nossas fábricas hoje, acho que somente a Volkswagen mantém um museu Uma pena, né? com seus Com a veículos história produzidos. dos carros produzidos. É lógico que você encontra colecionadores do Brasil afora que se identificam com determinadas marcas, como Fiat, como Chevrolet, e mantém o seu acervo com carros e veículos produzidos nos diversos anos. Mas a fábrica mesmo, a indústria manter, é muito difícil. Muito difícil. Você não encontra aqui. Uhum. Peças de reposição para quem tem, por exemplo, igual a gente está vendo aqui a coleção da Garagem Brasil. Evidentemente que os carros, né, estão em ótimo estado de conservação, mas pode surgir algum que precise de uma manutenção. Anos 70, 80, até 90, se encontra peças de carros nacionais com facilidade? Não, cada vez mais difícil. Isso hoje se tornou um item também, os famosos garimpos, né, as feiras de pulga, a internet está cheia de peças, você encontra hoje, quer colocar um rádio hoje de um diplomata dos anos 90, você vai encontrar um item desse aí por 3, 4 mil reais. Eu, particularmente, procuro, dentro dos meus carros, eu ter alguns itens de substituição, como algumas lanternas, itens de mecânica, Correias até você encontra, mas, por exemplo, a lanterna, um rádio, uma calota que você pode perder. Eu procuro, quando eu vou em eventos, eu lembro de um carro que não tem, então é muito comum você abrir um porta-malas de um carro meu, tem uma mala, e ali está uma calota, está um item de acabamento, um emblema, uma luz interna, um escapamento com o emblema Volkswagen original, guardado para, quem sabe, um dia precisar fazer alguma substituição e a gente ter prontamente. A pessoa que tem hoje um veículo antigo e está realmente original, mesmo com as marcas do tempo, né, que está contando a história dele ali. Aí você falou de escapamento. Escapamento hoje, com essa gasolina que a gente tem, que existe uma porcentagem de mistura nela muito grande, vai gerar ali uma corrosão e ele pode vir a furar, né? Ninguém está querendo andar ali com o carro fazendo barulho na rua, e ele vai procurar um escapamento para comprar. O carro é todo original. Ele vai na primeira loja de escapamento ali e encontra um silencioso, por exemplo, por R$350, R$500, mas ele não se atenta à marca. Com certeza não é de boa qualidade. Um silencioso original de um Volkswagen, você não vai encontrar por menos de R$2.000. Original de época, de material de qualidade, que se você colocar no carro vai durar mais 30 anos. Com facilidade você não vai achar. Você vai Então, encontrar meu um paralelão amigo, aí. se você tem uma joia dessa guardada, o dia que acontecer, pense nisso. Valorize. Valorize, né? Porque está cada dia mais difícil De você encontrar, encontrar uma peça original do carro. Entendi. E sobre a placa preta, quando a gente fala de carro original, a pessoa fala da placa preta no carro de coleção. Hoje, se você vira um carro na rua e a placa é preta, você tem certeza que é um carro de coleção? Você tem certeza que é um carro original mesmo? Era para ser assim, o projeto de 1995, do saudoso Roberto Nasser, advogado capixaba, Olha. E por muitos anos advogado das grandes montadoras de veículos, assinou inclusive uma página em jornal de circulação aqui no nosso estado. Ele foi aquela pessoa que realmente se preocupou com isso. Por quê? Porque com a atualização das normas de segurança, muitos veículos eram descaracterizados para atender a legislação. Você via o Fusca, o cinto que era abdominal, Fusca com cinto de 3 pontos. 3 pontos. Um recurso de cabeça, um Fusca, um Corcel com um furado para colocar para atender. E pensando na preservação da memória da indústria nacional, ele lançou esse projeto que foi aprovado, dos carros com mais de 30 anos e que mantivesse no mínimo 80% de originalidade, seriam considerados carros históricos e dispensados de terem a sua atualização nos itens de segurança, como catalisadores, recurso de cabeça, retrovisor do lado direito. Retrovisor do lado direito e por aí vai. Com o tempo, infelizmente, virou uma esculhambação. Alguns clubes não deram muita atenção, como era necessário, e pessoas, às vezes, não houve uma fiscalização, não há um procedimento nos Detrans do Brasil afora.
Um exige o certificado, o outro não quer saber. Muitos despachantes venderam essa ideia para aqueles incautos que queriam ostentar uma placa preta, e muitas vezes você tinha um carro com placa preta que ele obedeceu aos critérios rigorosos da Federação Brasileira de Veículos Antigos, por exemplo, e quando você vendeu para a pessoa, Ela descaracterizou o carro. Descaracterizou, rebaixou o carro, trocou a roda, trocou o banco, trocou o motor, e o carro continuou ostentando a placa preta. Como na mudança não existe uma fiscalização adequada, é muito comum hoje você ver um carro ostentando a placa preta, mas que de originalidade não tem nada. E com isso acabou desmerecendo uma coisa assim tão importante. É necessário que as pessoas que tenham interesse na preservação da memória, da indústria nacional especialmente, atentem para isso e a gente possa valorizar e voltar a ter realmente critérios que vão dar realmente aquele valor que a placa preta deveria ter. Eu gostei que você falou assim, ostentando a placa preta. Ostentando porque realmente ela foi feita com o intuito de valorizar, né? E o carro que tem a placa preta, certamente ele vale mais, né? Ficou no imaginário das pessoas que o carro com placa preta vale uma fortuna. E aí que acho que começou a esculhambação, né? É verdade. No final dos anos 90, início dos anos 2000, você ia para eventos do Brasil afora, se você tinha dois carros extremamente íntegros, muito originais e muito próximos da perfeição, o que os tornava diferente na hora da premiação era exatamente se já tinha placa preta. Se não tivesse uma placa preta e o outro não tivesse, era um item na classificação e na premiação desse veículo. E por causa disso, por causa do famoso valor comercial, muitos aí, espertalhões aí, começaram a burlar isso e pegar os bobos aí de plantão, que às vezes, meu carro tem placa preta, aí você vai ver, está com tudo alterado e infelizmente não passa no crivo dos mais atentos. Vou fazer uma pergunta aqui para o advogado e antigo automobilista Cisanando. O carro está com a placa preta e está passeando, vem um desavisado ali e dá uma batida no carro. E aí, aquele carro, que era antes com a pintura de fábrica já há 50 anos, não vai ser mais. Aquele para-choque que tinha ali a logomarca, a numeração, já não vai ter mais porque vai ter que ser substituído. E aí o camarada fala assim, leva ali na oficina do Zé ali e conserta. Aí você acha que o fato dele estar com a placa preta é um argumento para ele angariar ali um lugar melhor, um valor melhor, ou se vier até uma perda total do bem, ele consegue ser ressarcido de um valor melhor? Ou hoje você acha que já não funciona mais isso, era coisa só do passado? Para começar, para ostentar e o veículo ter uma placa preta, o titular do veículo tem que pertencer a um clube. Perfeito. De veículos antigos devidamente legalizado e apto a emitir certificados para obtenção da placa preta. Se esse veículo estiver credenciado a um clube sério, digamos assim, de representatividade, nós aqui no Espírito Santo já fomos, às vezes, auxiliares técnicos em processo em que o juiz pediu que pessoas do clube se manifestassem sobre o valor, fossem eles por acidente de trânsito ou até na avaliação de bens de herança também. De bens de herança. Ou em separação também. Em separação. Porque a esposa, às vezes, o marido fala assim, meu carro custa R$5.000, mas esse negócio já não está mais menino bobo, né? Eu estou vendo na internet, esse carro seu vale 200. Aí vem o clube, devidamente amparado por pessoas que conhecem o veículo e o ramo, né? Vêm e fazem a sua avaliação para que tenha realmente um embasamento nas decisões judiciais. Mas às vezes é arrumar inimigo. Já que você falou aí de separação e tal, Cisanando é muito bem casado com a dona Andréia e como é que foi convencê-la de ter em casa um lugar separado para ter vários carros? Ela gosta também? Você deu essa sorte? Verdade, como é que foi isso? Porque normalmente o antigo automobilista sofre com a esposa que fica assim, o problema é esse carro antigo aí. Não. Na verdade, desde a época de namoro, nos primeiros carrinhos, no Fusca que eu falei, no Fiat 147, no primeiro Opala, ela sempre foi muito parceira, estivemos sempre juntos, limpando o carro, enxugando o carro, legal. Nas viagens, ajudando a cuidar.
E é lógico que a esposa sempre, aquela zelosa, preocupada, ela sempre fica de olho, né? Nas despesas, nos gastos, nas dívidas que você faz do cartão, naquela peça que você fala que custou R$ 100, mas na verdade custou R$ 1.500. Então, a gente tem essa parceria, ela gosta, participou dos vários eventos, até hoje, tem 25 anos que a gente vai à Águas de Lindóia, nesses 25 anos que Você a viu gente muitas vai. mulheres aderindo à paixão pelo veículo antigo? Não como deveriam, mas a minha esposa sempre me acompanhou nos eventos, as nossas amizades, as nossas famílias sempre interagiram nesses eventos. A minha esposa, quando nós estivemos à frente do clube de veículos antigos aqui do Espírito Santo, o Veteran, ela organizou eventos especialmente para as mulheres, porque você vai num evento e os homens vão para os carros, né? E ficamos lá à vontade. E as mulheres, muitas vezes, nos hotéis e sem programação nenhuma. Então, a preocupação dela também, percebendo isso nos vários eventos que nós fomos, era exatamente proporcionar aquelas mulheres que viessem aos eventos, que tivessem uma atividade, fosse ela passeio turístico na cidade, jantares e por aí vai. Aprendemos muito nos eventos que nós fomos, Brasil afora, especialmente em São Paulo, Águas de Lindóia, no Rio de Janeiro, próximo aqui também, Itaperuna, muitos eventos familiares, mulheres bem à frente, participando, dirigindo seus veículos, expondo seus veículos. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Sobre os eventos de veículos antigos hoje, você tem visto assim os clubes participando como antes? Está maior? O papel, a função do clube, além de reunir as pessoas nos eventos, você acha que tem que passar mais para os integrantes ali, alguma função social? Olha, Ou é só mesmo reunir os apaixonados pelos não, carros? na verdade, os eventos têm atraído cada vez mais público, é uma coisa interessante. A garotada tem estado presente. Muitos eventos são organizados com ações paralelas, com recolhimento de alimentos não perecíveis, cestas básicas. Isso é muito bom. Isso agrega ainda mais aos eventos. E no nosso caso aqui em Vitória, você vê que tem vários, no Espírito Santo, tem vários clubes em cidades, como no norte do estado, no sul do estado, que regularmente organizam seus eventos, às vezes passeios de final de semana ou encontros na orla, uma vez por semana ou uma vez por mês. Isso já ficou bastante característico. Isso ajuda a desenvolver a cultura da preservação e da memória dos veículos. Essa é a função A função principal aí de agregar pessoas, valores, boas amizades. Isso é fundamental. Né? Família, crianças, que hoje meus filhos, por exemplo, têm amigos que surgiram na infância. Hoje mantém-se essa amizade. Vamos em casamento, somos chamados avós do coração de crianças que nós conhecemos no antigo mobilismo. Isso é muito bacana. Que maravilha. Que compartilharam isso e que compraram a ideia e que estão dando continuidade. Isso para nós é motivo de satisfação. Zenaldo, e como surgiu a Garagem Brasil Veículos Antigos? Na verdade, a gente sempre teve esse gosto, como eu te falei, e num determinado momento a gente fez questão assim, de registrar o nosso gosto através de uma marca, de uma logomarca também, que realmente identificasse os carros que passaram por nós. Isso em 98, salvo engano, surgiu o nome. E depois, antes do início da década de 2000, um amigo desenhou e eu mantenho essa logomarca que eu sempre coloco no lugar característico dos meus carros, que por mim passam. Ela surgiu, assim, eu imagino também, pela admiração que as pessoas têm com o zelo que você preserva os seus carros e querendo te comprar os carros. Foi isso. É tanta gente que quer comprar os meus carros que eu vou ter aqui a minha coleção, mas eu vou disponibilizar alguns para algum felizardo aí possuir e mantê-lo, né? E quando às vezes você vê, até por questão de brincadeira, tem bons amigos aqui nesse meio, aliás, a maioria dos meus amigos foram conquistados, não só em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo. Eu tenho amigos que falam assim, padrão Cizenando, pode comprar. Ou ligo para mim, Cizenando, estou com um veículo assim que eu vi não sei onde, é seu padrão. Aí vou comprar um carro de Garagem Brasil ou de Cizenando, aí fala assim, pode comprar. Então, isso aumenta a responsabilidade quando a gente compra e também quando a gente vende, porque a pessoa está na expectativa de que é um carro com a minha marca, com o meu
jeito de cuidar, com o meu olhar clínico de ver alguns detalhes, e que elas têm a expectativa de também estar adquirindo esse veículo assim. É lógico que pode passar alguma coisa despercebida, a gente às vezes também não é perfeito, mas a ideia é exatamente essa. Gente, eu sou apaixonado por carro também, e quando eu conheci o Cisanando, eu já tinha um carro antigo que eu levava nos eventos e ganhava ainda troféu e tudo mais. Eu participei já de muitos eventos de carros antigos, acho que mais de 100. Os que eu participei, que o Cisanando estava presente, eu nunca vi ele não ganhar um prêmio num evento. Você já foi em um evento e ficou frustrado porque não ganhou um prêmio, ou isso aí para você era só um detalhe? Não, na verdade, quando a gente ia, as crianças ficavam na expectativa do carro ser premiado, né? Nos Aham. vários eventos que nós fomos. Eventos grandes, e também eu quero lembrar que no início dos anos 90, 2000, os veículos nacionais que eu tenho a paixão, que eu gosto, eles não tinham os olhares dos grandes colecionadores. Olha que Os interessante. veículos nacionais, eles ficavam no cantinho. Então, quando eu comprei uma variante, aí o cara disse, isso não é carro antigo, não. Sério? Um Opala, não. Os carros antigos eram os grandes Chevrolets americanos, os carros de linha europeu, então, Cadillacs americanos e Chevrolets e Belé, e por aí vai, os Mercedes. Eram carros que eram expostos como veículos Destaque no antigos. evento. Então você levava um Galaxy para uma exposição, um Fusca 0 km, 1966, as pessoas olhavam e falavam, Fusca. Mesmo 0 quilômetro. Isso não é carro antigo, e você ficava frustrado de ver aquilo que você gostava de maneira relegada a segundo plano. É verdade. Mas, felizmente, pela forma incansável, não só minha, mas de muitos pelo Brasil afora, essa coisa se reverteu. Que Você legal. vai em eventos, 80% dos veículos hoje são veículos nacionais. É lógico que a indústria americana, a europeia também tem o seu valor, tem os seus amantes, tem os seus apreciadores, os seus investidores, mas eu acho que a nossa indústria automobilística, ela produziu carros que marcaram realmente a vida de muita gente. Podemos dizer que você viu, então, um sonho seu ser realizado, né? Realizado. De chegar num evento e ver aqueles carros que você cresceu assistindo ali pelas ruas, circulando. Que muitos falaram que nunca seria um carro antigo. Hoje em dia um Corcelzinho. E você vê hoje um Fusca aí sendo anunciado aí, vendido a 300, 400 mil reais, quando na verdade ultrapassou em muito as Mercedes, ou até alguns Chevrolets americanos aí, e Mustangs da vida aí, ficaram para trás com relação à valorização e especialmente à procura. Um Gol GTI, carros esportivos dos anos 70, Costel GT, SP2, são verdadeiras raridades. Verdade. E que hoje nos eventos está cada vez mais difícil você encontrar. Você acha que essa série esportiva que saiu da linha nacional da década de 70 e 80, vamos falar aí de um Chevette GP, um Corcel GT, o Maverick GT, o Opala SS, esses são hoje os mais cobiçados da linha nacional ou não? Sim, os carros esportivos sempre atraíram também os luxuosos, como o Galaxy. Sim, as versões Gran Luxo. Isso, Itamaraty, o Commodore, o Diplomata. Sim. São carros assim que sempre despertaram muita atenção pelo requinte, pela qualidade. O diferencial dele, ele não era só mais um naquela época, exatamente, né? Mas o esportivo sempre foi sinônimo de liberdade, sempre foi de jovialidade. Então é muito procurado os Gol GT, GTI, os Passat Pointer, o Corcel GT e os Opala SS, Maverick GT. Por isso que muitos os transformam os originais standard nos GTs e carros esportivos caracterizados de carro esportivo. Exatamente, né? Porque realmente atrai muito. E quando eu vejo, eu já fico procurando o retrovisor. Será que é aquele retrovisorzinho estilo Monza, antigo, do Corcel? O retrovisor do lado direito dos veículos só foi começar a ser uma coisa comum a partir de 83, 1984. Você ainda encontra muito carro, ainda só com retrovisor. Mas eu digo assim, o Fusca, por exemplo, até o último, só saiu com o retrovisor do lado esquerdo. Não era obrigado ainda pela legislação. Não era. Pela legislação. E manteve. Então,
os Opalas, os Del Rey dos anos 83 em diante já começaram com o retrovisor do lado direito. Essa série esportiva, tipo assim, alguns tinham um retrovisor esportivo também, né? Sim. Para diferenciar, mas alguns não. Você pega alguns Opala SS, por exemplo, que o retrovisor ele era igual o do Opala comum, redondinho. Às vezes um detalhe na pintura, na base dele, um preto. Tinha um detalhezinho. Cromado, ele tinha um detalhezinho de pintura preto vinílico para poder diferenciar e acompanhar, porque os carros esportivos eles eram mais despojados, pouco cromado, frisos de alumínio. Quase sem friso, ou pintado de preto. Exatamente. Para-choque preto. As faixas adesivas, os Dodge SE, então era muito pouco cromado. Então até os retrovisores também, os frisos das molduras também, existia uma certa preocupação em não ter mais aquele excesso de brilho, digamos assim. Era mais estético o esportivo da década de 70, ou o motor vinha com modificações que realmente faziam a diferença? Alguns sim, como os Maverick, os Opala 6 cilindros, sim, mas muitas vezes era só uma abertura falsa no capô que acabava dando aquele ar esportivo, mas que na verdade não entregava aquilo que prometia. Não mudou muita coisa para os carros de hoje em dia, não. Você vê, por exemplo, a grande falha agora no Gol Last Edition, um carro que sempre foi sinônimo de esportividade, o Gol GT, vem a Volkswagen, fabrica aí 1.000 veículos, os primeiros 650 ficaram aqui com motor 1.0, motor 1.0, com o objetivo de ser um carro esportivo, e 350 unidades foram para o mercado externo, uma outra mecânica, motor do Jetta, mais forte, realmente atestando que é um carro esportivo. E para nós brasileiros, ficou aí o Fiatzinho, o Golzinho com motor 1000, 1.0. 1. Nada, como representante e encerramento de uma edição de um veículo que tem muito valor. Você acha década de 80, 90. As montadoras, vamos falar aí das principais, né, da década de 60, 70 e 80, Volkswagen, Ford, Fiat, Chevrolet, elas tiveram assim, um certo descuido com o povo aqui do Brasil em relação aos carros de outros países, assim, trouxeram os carros mais pelados para cá, porque rolava um papo desse, né? Lá fora o carro vai até com ar-condicionado, na década de 80, e a gente aqui pegava os carros, não tinha nada, né? Como a nossa indústria ela é realmente nova, né, recente, 60 anos, alguns itens que lá fora já eram desconsiderados, aqui era um item de qualidade, de luxo, de opcional, que valorizava os carros. Mas a gente foi aprendendo com a importação de veículos, com a globalização da indústria. Foi um passo importante, né? Para o Brasil. E a gente sofreu muito com algumas questões de carros que não foram aprovados lá fora e que foram vendidos para nós aqui pelas grandes marcas, como veículos aí que realmente ajudaram a acabar com o refúgio, digamos assim. A Cinca foi uma delas, veio para o Brasil depois de ter falido praticamente na França e na Europa, veio para aqui. Eu participei de uma palestra, como eu falei, do Roberto Nasser, de saudosa memória, quando ele disse, ele foi advogado, inclusive, da Cinca quando veio. E quando os primeiros veículos e as primeiras peças, motores chegaram por aqui, não tinha nem lugar para ir. E ficou improvisado num galpão lá em São Paulo, e a indústria se desenvolveu ali, quando, na verdade, ela já tinha sido extinta até na Europa e veio para cá para sobreviver como refúgio. Na verdade, foi isso. Olha que coisa. Você pegou aquela parte que, na indústria brasileira, o preço, né, na crise do petróleo, a gasolina, o preço aumentou muito, e que você via carrões que hoje valem muito dinheiro como item de coleção ser vendido assim a preço de banana? Era muito comum você ver os Dojões aí, os Maverick, Opala, porque nos anos 70 a crise do petróleo fez com que o incentivo a carros mais econômicos fosse estabelecido, né? Até por questões econômicas das famílias. O poder aquisitivo não permitia você ter um carro em que fazia ou faz 2 quilômetros, 3 com 1 litro de gasolina. E realmente
Inviabilizava, inviabilizava. né? Então, o valor do foi combustível. Foi quando começou a surgir o Gol com baixa cilindrada, os veículos assim que atendiam essa demanda, esse momento que foi da crise do petróleo. Então, os V8, os Opala 6 cilindros, os Dodge Maverick, eles foram vendidos aí a preço de banana, cortados nos ferro velho para vender aquilo. Olha e só. alguns, eu me lembro, em algumas cidades, tinha aquele futebol de veículo, aquela bola grandona. Pois é, esses rapaz. carros eram utilizados para isso, usando botija de gás. Brincando de carrinho bate-bate. Naqueles campos de barro e por aí vai. Que coisa. Cizenando, o homem por trás da Garagem Brasil Veículos Antigos, você consegue se lembrar de quantos carros antigos você já possuiu, já passou pelas suas mãos, já você distribuiu por esse país? Olha, depois de 6 a gente não conta. Né? Depois de 6 não conta, não? Não conta, não. Mas, olha, já passaram muitos veículos na minha mão. Eu não consigo dizer para você o número exato, mas acredito que mais de 400, 500 veículos. Olha, 400? Nesse tempo todo, né? Nesses mais de 30 anos aí. Desses aí, você acha que quantos por cento você descobriu o carro e deu o seu trato nele, o seu cuidado nele, e despertou aí? Estava lá naquela garagem lá guardada há muito tempo de uma pessoa, você conseguiu comprar, deu o seu trato nele e aí sim ele brilhou e despertou a atenção de um colecionador. Você acha que quantos por cento dele? Até os anos 2000 a internet não estava aí, né? Uhum. Então os veículos você descobriu nas viagens, num telefonema, numa carta. Carta? Tem muito documento guardado, que um amigo meu, tem um carro aqui assim, fazia carta e mandava pelo correio dizendo... Você não via o carro, né? Só se ele te mandasse a foto dele pela carta. E aquela foto naquela época também era muito difícil de tirar, revelar, e tudo custava. Então você pegava um carro para ir olhar e descobrir muito carro assim. Fui em muitas famílias, não só aqui no estado, mas fora daqui, interior do Rio. Você descobriu, então, alguns Chegava assim. lá e eu tenho hoje, por exemplo, uma Variant 2, 1981, que eu comprei no final dos anos 90, que eu saí daqui, todo mundo estava rindo de mim, que eu fui atrás de um carro que não existia. E realmente ninguém foi uma acreditava, saga. né? Uma hora eu vou contar essa história. Antigo. Não, vamos contar essa história. Não, essa história foi muito engraçada. Mas um carro antigo, 0 quilômetro, o primeiro que eu vi na minha vida foi com você, né? Pessoal, eu trabalhava com carro zero e assim, a paixão pelo carro antigo minha triplicou quando eu conheci o Cizenando. Eu tinha, na época, acho que uns 3 carros antigos e eu visitei a garagem pela primeira vez, era no centro de Vitória. No edifício Xambó, nome sugestivo aí. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, eu dou todos os meus carros num carro desse aqui. E o Cizenando, com certeza, não ia querer, né? Porque os meus carros, eles eram bonitos, bem cuidados, mas eram carros, assim, que já foram restaurados e eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, se acontecesse alguma coisa, por exemplo, um farol, começou ali a sofrer aquela ação ali de ficar enferrujado por dentro e tal, eu ia ali na casa de peças da esquina ali, eu quero um farol de Chevette. E colocava, e tava lindo, né? E tirava aquele outro que era original do carro e jogava fora. Tirava o CBE original, jogava fora. E achava que o importante era o carro estar lindo. Mas né? Tudo é válido. Eu também não dei minhas cabeçadas por aí, nesse mercado aí, nesse início. No início foi assim, né? Sempre, às vezes, comete alguns erros que às vezes são irreparáveis. Foi uma paixão. Você colocar ou tirar algum acessório do carro, que realmente faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu fiquei realmente assim tão apaixonado que fiquei pressionando o Cizenando aqui até que realizei o sonho de um dia ter um carro da Garagem Brasil, que foi um Fiat 147 82, né, aquele marronzinho, o pessoal falava marrom tabaco. Isso. E que foi um sucesso tremendo, né? Pois é. Porque eu chegava nos encontros, ninguém chegava de 147. Não. Era o meu. Ninguém achava que seria um carro que hoje, um Fiat 147, primeiro os 76, 77, 78, são os mais procurados, foram os Frente primeiros. alta, né? A carinha de cachorro, o pessoal apelidou por aqui. E esse especificamente que você está me falando? Era o Europa. Um amigo meu de Belo Horizonte me falou, tem um carro assim, assim, assim na garagem de um vizinho meu. E eu saí daqui de carro, fui a Belo Horizonte e voltei com o carrinho dirigindo
de lá para cá. A minha E esposa isso é dirigindo um verdade. carro, que a gente foi, o carro do dia a dia, e eu voltei dirigindo o 147. Gente, e me deu muita alegria, porque eu tinha na época um Fusca, que eu tenho até hoje, tinha um Opala e tinha esse 147. E assim, eu às vezes saía para passear O com. Fusca você tem até hoje, né? Tenho até hoje, o Fuscão 74, no marrom caravela. Isso. E eu saía para fazer um passeio, assim, no Opala, por exemplo. E por mais que a gente cuida, como o carro ele não vinha daquela linhagem do carro todo original, você já tinha ali uma peça que foi substituída há 10 anos atrás, que o antigo dono não teve o zelo de buscar aquela da fábrica e tal. Isso. E aí, do nada, eu tinha um problema. Tinha um problema ali no distribuidor, tive problema de carburador, que já não era mais o do carro, e aí o passeio se transformava numa aventura que você não sabia Não como é que muito ia terminar. agradável, é. Não muito agradável. Até chamar um guincho para trazer, para botar numa oficina de uma pessoa num domingo, o cara tinha que abrir para deixar. Agora o 147, ele era um carro 100% original. Eu viajei muito com ele pelos eventos, tenho muitos troféus com ele, Muito nunca me deu um problema. Pois é. E a manutenção que eu fazia era básica mesmo, uma pastilha de freio, o óleo, É a essa- bateria. É essa a né? grande diferença de De você um carro. encontrar um item preservado em que É. você sabe que você não vai ter problema. Mas isso tudo é um amadurecimento, é uma caminhada e É. realmente uma busca de você estar encontrando aí esses carros que ainda encontra. Chegou agora lá para a garagem uma Kombi picape com 300 quilômetros rodados. Para tirar da onde ela estava guardada, teve que contratar um jardineiro com a motosserra, vocês vão ver depois qualquer hora dessa, para cortar a árvore para poder tirar o carro da onde ela estava guardada. Cresceu uma árvore em frente à garagem do carro por e o aí. carro guardado. E as histórias são Da muitas. década de 80 o Década de 80, carro. o carro é 88. É zero, né? 300 quilômetros rodados Pois é. é zero. Não Os tem o que pneus de dizer. fábrica, pintura É, de fábrica, tudo. os itens, chave reserva, manual. Então, todas essas coisas é o grande segredo de você estar descobrindo isso no dia a dia. E isso deve dar uma alegria, uma adrenalina, um Com sabor todo especial, né? É muito bom, muito bom. Sem falar que o carro antigo, principalmente na minha vida, me fez compartilhar de amizades, como a sua, por exemplo, e de outras pessoas, assim, que realmente constroem uma história da minha família, dos meus amigos, dos meus relacionamentos, porque agregaram valores dos quais eu também valorizava e valorizo, que a gente perpetua até hoje. Eu tenho amigos de muita qualidade no Nordeste do Brasil, Recife, por exemplo, Salvador. Tem excelentes amigos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoas que você sabe que são realmente amigos seus. Se precisar, que você chegar lá naquela cidade, você vai ficar na exatamente. casa dele, Exatamente. ele vai te receber. Exatamente. Esse é o com grande, honrarias. Esse é o grande segredo. É a grande o que amizade. mais conta são a confraternização, especialmente nos eventos. Você vai ver uma peça, compra um carro, vende, mas quando você vê aquele amigo que passa às vezes um ano que você não vê, você pode dar um abraço, vai acumulando as marquinhas do tempo, porque eu também já tive cabelo. E Eu daqui a pouco vou falar a mesma coisa. pois é, então aproveita e tira foto. Exatamente. Vai passando e você vai encontrando, vai vendo aquela criança que estava tomando aquela mamadeirinha no carro do amigo, hoje já está casado, já são pais. Isso é o ciclo da vida, isso é muito bacana. Eu acho que o evento de carro antigo, a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim impactado com a emoção no olhar das pessoas, sabe? O que o automóvel ele consegue Despertar. Cara. Você chega num evento de carro antigo, o olhinho brilha. E ali você vê ali uma geração, às vezes, o neto, o filho e o avô, né? O pai, tá todo mundo ali junto e contando histórias, e é uma alegria geral ali, é um estado mental de felicidade que você não quer ir embora. Você não vê nem o sol pegando. Quando você volta, você tem que passar protetor solar antes de ir. Quando você volta, você está vermelho. E nos grandes eventos, a Federação Brasileira, juntamente com os clubes locais, incentiva, através de um troféu, aquele carro que tem uma história diferenciada dentro da família. Olha que legal. Então, é exatamente isso. A preservação e dessa memória afetiva que, às vezes, você vê despertar
uma criança pequena que vê um carro e lembra, e até daquela pessoa de mais idade que lembrou de um carro que ela teve, às vezes hoje ela nem dirige mais, não pode dirigir, não consegue dirigir, Uhum. e hoje ela vê aquele carro e relembra de grandes momentos que ela teve na vida dela, se fosse da juventude, ou quando ela estava ativa na sua carreira profissional. Muito bacana isso. Zenando, quando você chega, né, vamos imaginar aí, da sua rotina de uma audiência, e você chega ali na sua garagem, que você olha para aqueles carros ali, todos brilhando, cada um ali representando, às vezes, uma década, uma história e tal. Cara, que emoção que você tem ali? Conta pra gente. O que você É, sente quando você vê aquilo ali? a gente falou um pouquinho de família, né? Então, É, a minha esposa sempre fala que a gente você não mudou de casa, a gente mudou de garagem. mudou de garagem. Então, tinha uma garagem para 2 carros, depois uma garagem para 8, e agora uma garagem para 30, se precisar. Exatamente. Então, é, Como é que é essa emoção aí é de muito bom. chegar, Os cara? meus domingos, assim, quando está em família, eu só descer a escada, aí vou lá, ouço uma música, mexo num carro, dou uma volta, tenho o prazer, a felicidade de morar num condomínio que me permite dar uma voltinha com os carros. Sim, Então, às vezes, saio para almoçar com um, depois volto, dou uma manutenção, tenho o prazer de ir num posto de gasolina, colocar uma gasolina nova, calibrar um pneu e sempre conversar com o frentista, sempre pergunta. todo E mundo é muito pergunta, né? comum essa interação, você passar no trânsito, as pessoas pedirem para parar, às vezes um guarda para e se pergunta, é para fiscalizar ou para apreciar? E às vezes ele começa a falar sobre o carro. É, Então, esse sentimento é muito bacana e, e a gente gosta muito disso, de dar explicações sobre o carro, falar sobre a história dele. Isso realmente é a recompensa. e aí você chegando ali, olhando ali os carros e assim, poder sair, escolher um ali para dar um passeio, né? E fazer essa amizade com as pessoas. Isso daí é o que você acha que te motiva mais a cada vez mais estar renovando? Porque eu já percebi o seguinte, aonde que eu entrei nesse assunto? Teve um vídeo que está lá no nosso Instagram, Garagem Brasil Antigos, que o internauta lá, o seguidor nosso, ele viu você embarcando o 147. Aham. E aí ele falou, poxa, dá até uma tristeza de saber que ele não está mais aqui no estado do Espírito Santo. Pô, se ele ali, que é um seguidor, teve esse sentimento, e você? Muitas Que, vezes. que, eu não reparei ali o seu semblante, você estava triste, eu acredito que não. Todo Mas carro que sai da garagem, você sente. sai sempre um pedacinho da gente. Que Só legal. que às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para viabilizar outra. Então, Entendi. às vezes você tem um carro que você está para chegar agora, para nós aí nesse mês agora próximo, um carro que eu venho procurando há muitos anos e consegui convencer os familiares a abrir mão de um veículo que era de uma concessionária no nordeste do país, o último Opala, que são os Diplomata Collectors, Que com maravilha. 4.000 quilômetros rodados. Você tirar de uma família que a 0 tradição quilômetro de ter praticamente. concessionárias Chevrolet foi muito difícil. E para poder viabilizar trazer esse carro, às vezes você tem que abrir mão de um outro. E dependendo do interesse de outro colecionador, você costuma abrir mão. Mas realmente fala alto, Dói no peito. dói no peito. Às Dói vezes no peito, dá um um carrinho, tchauzinho pro carro que você principalmente ficou ali esse, cuidando. durante muito tempo. Pessoal, eu tô com o Cisanando na garagem agora, né? A paixão é grande demais também. Então eu tô me dedicando agora a aprender com ele na Garagem Brasil. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente pega o carro para dar aquela voltinha de preservação lá no condomínio mesmo, né? E aí eu volto, aí eu fico com aquele cuidado todo. Aí esse daqui me chega com a flanelinha e onde eu peguei na maçaneta ali, ele fica limpando o vidro. É uma coisa fantástica, rapaz. Ele tem Mas aliás, fora de série. aliás, é difícil alguém botar a mão no meu carro, Eu você me sabe sinto disso. muito honrado por isso e eu estou aprendendo a cada dia com E é você com muito lá na prazer, garagem. porque o Márcio, desde que já vão pelo menos uns 15 anos, né, Ah, Márcio? tem beirando os 20 já que a gente se Que a gente conhece, se conhece desde seus programas na televisão. né? A gente cultivou essa amizade de sinceridade, de intimidade entre a gente, a ponto de você estar na minha casa boa parte do dia seu de trabalho e curtindo aquilo que eu gosto. E é bom quando você tem alguém
que valoriza aquilo que você conquistou e também ajuda a cuidar e preservar. E às vezes um detalhe ou outro, que às vezes eu sou meio exigente comigo mesmo, às vezes eu falo, cara, não põe a mão no vidro. Aí você tem que te limpar, porque eu sei que também que é muito calor, a garagem faz calor e você sua, e está colocando a mão na maçaneta, aí coloca Você está sentindo aí, né? Coloca o cotovelo, tá aí eu tenho que estar o sempre... grau, né? Mas é porque o meu interesse, não só da gente manter a amizade, mas também de ensinar você que amanhã ou depois, quem sabe que amanhã ou depois você vai ser o curador dos veículos que ficarem remanescentes da Garagem Brasil, quando eu já não conseguir mais dirigir. Será uma honra, uma satisfação. Eu tenho tido momentos inesquecíveis lá na garagem para você, por isso que nós estamos aqui hoje no YouTube, atendendo a pedidos, né? Que a gente ficava no Instagram, com o site, no Facebook, e por que não o YouTube? Então o pessoal foi pedindo e a gente está aqui trazendo para vocês a história da Garagem Brasil, a filosofia de manter os carros cada vez mais autênticos e originais. E, Cisana, teve algum carro que você, por algum momento, né? Eu não vou nem te dizer por oferta financeira, não, mas que você vendeu e que você se arrependeu de ter vendido e que hoje você olha para ele e o cara não quer te vender de novo? Tudo são momentos, né? Uhum. Aí você está construindo sua vida, às vezes tem aqueles momentos do investimento nos filhos que estão estudando fora, você quer comprar uma casa, você quer mudar, quer fazer uma boa viagem, e às vezes alguns carros você é obrigado a abrir mão para realizar. Eu tenho um veículo, tive um veículo em que ele foi responsável pela formatura da minha filha. Estou numa grande faculdade particular, em que eu resolvi abrir mão para um amigo, falou assim, eu quero comprar o carro, mas eu não tenho condição de pagar esse carro à vista. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai pagar os anos de faculdade da minha filha. As mensalidades da faculdade eram a prestação do carro. Exatamente. Olha que sensacional. É uma pessoa muito correta, amigo meu até hoje, e quando terminou a faculdade, eu falei com ele, minha filha terminou a faculdade, está formada, depois ela passou num concurso, aí eu falei, agora você tem que pagar a pós-graduação. Brinquei com ele. E realmente é um carro que viabilizou hoje a carreira profissional de uma das minhas filhas, mas tem momentos que você é obrigado também a ceder, até porque você está investindo em outra coisa, e até às vezes o momento não é favorável a você ter um imobilizado na sua garagem, quando na verdade você tem outros desafios financeiros de profissionais e por aí vai. E então, eu fiquei curioso aqui, como o pessoal que está assistindo aí, que carro foi esse? Foi um Galaxy 1973, verde Ciprus, que está na cidade de Colatina, meu amigo Wellington Bonicenha. Olha, que está com ele até hoje. E o compromisso é que ele, se for vender esse carro, me ligue antes. Te dá a oportunidade. Porque eu acho que esse carro uma hora vai ser da minha filha. Tem história, né? Tem história, que acho que vai voltar para ela quando ela comprar o carrinho antigo dela, que ela já tem. Mas uma hora ela vai comprar esse carro dele. Tá bom, Wellington? Pode guardar isso aí com você. Tá vendo? E tem algum carro antigo que você não teve e que você gostaria de ter dessa, né? Vamos falar aí, das décadas de 60, 70, 80, desse estilo de carro que você gosta? Teve algum que você não possuiu ainda? Que você não conseguiu encontrar, porque provavelmente é porque você não achou no estado que você queria, né? De conservação, principalmente. Eu posso dizer para você que da linha dos carros nacionais, tirando alguns modelos DKV dos anos 60, da indústria nacional de 70, 80 e 90, eu acho que já passou pela garagem todos os modelos. Que maravilha. Vários de TR, Carmanguia TC, Carmanguia o primeiro, Fuscas, Rural, Maverick, Gordini, olha só. Santana, Cadete, cara, muito carro. Logos, Pointer, Passat LS, Passat 4 portas, Passat iraquiano, Passat Pointer, cara, muita coisa. Os Gol GT, Gol GTI, Gol GTS, Opala SS, Opala 4 cilindros, Opala Coupé, Opala 4 portas, Opala Diplomata, Commodoro, e por aí vai. As Fiatzinho de carroceria também. E o que eu ia te perguntar. Você chegou a ter a picapinha Fiat? Tive, 78, mas não estava com aquela qualidade, logo se foi. Mas é um carro também muito interessante. Tem uma história que dizem que um dos Agnelli, lá, dono da Fiat, veio visitar a fábrica da Fiat em Betim e viu, na ocasião da visita dele aqui, um mineiro lá que tinha cortado um variante. Gente, isso é história
no imaginário, Pode talvez. ser lenda, né? É lenda. E aí ele viu que o cara tinha cortado um variante e que ele sentiu ali, né? Ele pegou, olha o que o povo está querendo, né? A visão do empreendedor. Estão querendo uma picapinha pequena derivada de um carro de passeio. A saboneteirazinha da Fiat. Aí fez Vale uma aquele grana hoje. que o pessoal apelidou de saboneteira, né? Aquele Fiat 147zinho da frente alta, com aquela caçambinha pequena, né? Você chegou a ter uma daquela? Tive uma. Olha que... Dirigi uma durante um tempo de uma empresa que eu trabalhei e depois tive uma no início dos anos 2000, mas vendi logo porque ela estava muito ruim. Tinha trabalhado muito, era guerreira. Dizem que a história que surgiu esse carro foi essa daí, que ele viu e mandou produzir, né? E aí, deixa eu ver o que é a origem que deu, né? Pois é. Mas então da indústria nacional, dos Dodge Polar, Dodge Charger, Dodge Magnum, olha, Lebaron. Aquele TL esportivo, você chegou a TL esportivo, ter? aquelas faixas Com as faixinhas? Eu tive um verdinho, verde. Olha! Verde safari, salvo engano o nome dessa cor, aquelas faixinhas pretas. Tive um. TL 4 portas, tive Volkswagen 4 portas, o Museu do Caixão tem um até hoje. Tem, lindo. Vale de 1, Vale de 2, Belina 1, Belina 2. Cara, foi muito carro. Muito Corcel carro. 2 GT. Você Corcel teve? 2 Que é raro de ver. Eu nunca vi um Corcel 2 GT assim de perto. GT1, o Corcel 2 GT. Algumas séries, assim, por exemplo, do Corcel Hobby, eu não tive, mas tem um Corcel 2, tive o LDO, vários carros, Belina 2, Del Rey Scala, Del Rey 1.6, Del Rey já 1.8, 4 portas, e por aí vai. Pampa, Chevy. Cara, Chevy tem 0 quilômetro. Eu, assim, vou fazer um exercício de memória para saber se teve algum carro dos anos 70 que não passou pela Garagem Brasil. Que não passou pela Garagem Brasil nesses 34 anos, 35 anos. Maravilha, de que eu venho. Já passaram muitos veículos. Galaxy, Landau, Galaxy 500, LTD. Cara, tem que fazer um esforço de memória. E se bobear, lembrar a placa de muitos deles. A placa aí é difícil, hein, bicho? Sei não. Aí, rapaz, sei aqueles não. que mais marcam, né, a vida da gente, a gente se lembra. Eu me lembro, por exemplo, eu não vou ter foto depois para botar aqui para o pessoal ver, mas meu pai teve um Fiat 147 lá em Minas Gerais, que a placa dele era TA 2342. E era amarela, né? O meu primeiro era um 147-78, placa EZ 7165. Aí. Vila Velha, morava em Vila Velha na época. Gente que gosta de carro que guarda essas coisas, né? Rapaz, alguma coisa que já aconteceu de modismo de carro que você olhou assim e falou assim, não, isso daí eu não vou aderir, não. Eu me lembro, vou te contar uma aqui, ó. Teve uma época, no finalzinho de 80 para 90, que surgiu um modismo de lanterna fumê. E todo mundo pintava as lanternas dos carros de fumê. Passava graxa de sapato por dentro. Sabe o que o pessoal fazia? Eles pegavam meia lupo preta, né? Fazer propaganda da meia aqui. Tirava a lanterna, por exemplo, do Fusca, colocava ela dentro da meia e parafusava ela no lugar, ela ficava ali fumê, né? Cara, mas você não conhecia. Você não conhecia, né? Criatividade, né? Eu lembro do Nuguete. Do Nuguete para ficar fumê. Líquido para passar por dentro. Teve algum outro modismo assim que você viu? Você falou, isso daí eu tô fora. Isso na verdade, não. Eu sempre gostei da originalidade. Às vezes comprava uma roda diferente. Aquele movimento do Tani, de das portas abrindo asa de gaivota do Chevette. Não. Aquela questão também de você rebaixar o carro à frente do carro. Só a frente e a traseira. E a traseira ficava alta, aí pintava o diferencial de vermelho. Pô, ridículo. Sim, ou então botava cromado, né? Lá. Ridículo. E teve uma época que tinha muito disso, e né? ninguém fazia isso, cortava as molas e ficava com o carro assim. E aquelas personalizações de época bonitinhas, assim, que o Playboy da época fazia, que ele botava ali uma rodinha com a tala mais larga atrás, dava uma rebaixadinha de leve, as Brasílias, os Fusca, os Opala, teto solar. As famosas rodas gaúchas. O que você acha disso? Assim, eu confesso pra você que esses acessórios realmente eram valorizados. Eu vi um Opalão lá que você meteu uma roda escorra antiga nele, ficou lindo, hein? Legal. Mas eu me lembro que em 82, 83, eu tinha um Opala 80 e, cara, era a moda do teto solar. Aí eu fui numa loja de acessórios aqui em Vitória e quando ele meteu aquela serra tico-tico no teto do carro, Deus do céu, eu me arrependi pelo resto da vida. Até hoje eu fico lembrando ele cortando o teto do meu Commodore dourado palha metálico. 2 portas. Coupé, 6 cilindros, ele cortando para colocar um teto solar.
que entrava água. E entrava água, né? E que o arrependimento foi forte. Mas são os erros que a gente comete, né? Era Mas, moda na época, né? mas O uma roda, cadron, o escapamento cadron. cadron. Isso era muito comum de colocar, tirava o original para ter um barulhinho um pouquinho mais esportivo. As famosas rodas gaúchas, que todo mundo gostava de ter, você ficava o final de semana polindo Eu acho que para ficar brilhando. a gaúcha e a Cruz de Malta foram as mais famosas, né? As mais adoradas, né? Ou não? Ou teve algum outro modelo famoso, assim? Tem a boca de fogão, né? Boca de fogão, mas já é mais nova, né? Não é de 70, não, 80. Final dos anos 80. Mas as Escorro, né? As Dragster são rodas assim que até hoje... que tá no Opala lá. Que tá no Opala. Então, são as grandes marcas aí, como Escorro, Mangels, produziram rodas assim que realmente era um carnezinho que você tinha que fazer para poder adquirir. Para pagar, né? Era tudo muito caro. O som automotivo. A maioria dos carros dos anos 70 não saía com som de fábrica. Então, você tinha que comprar, fazer comércio de toca-fitas, as lojas de acessórios, de alto-falante, Twitter, amplificadores de som, Twitter, alto-falante e o próprio aparelho mesmo. Você colocar um toca-fita num veículo nos anos 70, cara, era o que tinha de mais de luxo na época, né? Você saía quase tem que fazer um consórcio. Era caro demais. Caro demais. Para mim era hoje as coisas estão muito acessíveis, né? Muito caro. Em relação ao que era antigamente. Hoje em dia os carros todos eles saem de série com som, com rádio, kit de alto-falante já no carro instalado. Nos anos 90... Hoje é quase que uma obrigação um carro ter uma multimídia hoje. Nos anos 90 a Volkswagen já tinha os carros com preparação de som. Já com a antena, passados os fios, alto-falante, era só você comprar os rádios som da e própria colocar. Concessionária e colocar. Antena elétrica. Quem começou a vir com som de série, além dos carros mais luxuosos, a Fiat começou com os Palio nos anos 90, que já saía com aquele sonzinho integrado no painel, né? É verdade. Muito bonitinho. O Palio 96, quando já saiu veio com som. LX já saiu com som. Você chegou a participar já em eventos que tinha leilão de carro antigo à venda? Tipo, quem dá mais? Já participei, já comprei. Tipo, o pessoal tem leilão de gado, aí tem o leilão do carro antigo. Você chegou a comprar, arrematar algum leilão? Já comprei carros em leilão, já vendi carros em leilão. Olha que legal. É muito bacana também. Os leilões começaram em Araxá. Hoje tem grandes leilões aí no Brasil todo, até online. Mas o bom mesmo é você estar no local para ver o veículo. Mas no leilão você tem a oportunidade de estar lá para ver, né? Presencial. Eu acho que teve uma época aí que estava transmitindo, né? Na internet e tal, o cara de longe compra. Exatamente. Em Raposo agora teve um evento muito bom. Quero aqui parabenizar o pessoal da organização do evento de Raposo esse ano. Teve um leilão presencial e pessoas também online fazendo seus lances até meia-noite, 2h da manhã. Olha só. Até encerrar o leilão. Foi muito bom. E Lindóia já é tradição, muitos no Brasil afora. No evento de Araxá, que a cada 2 anos também sempre teve muita coisa ligada a leilão e sempre foi um atrativo. Quando você adquire um carro antigo, assim, o que você mais gosta de fazer quando chega o carro para você? Hoje, você comentou aí da Kombi, né? Picape. Aí, o que mais te dá prazer quando chega o carro ali para você fazer? É lavar o carro, é colar um adesivo, é entrar no carro, sentir o cheiro, é colar um adesivo? Primeira coisa que eu chego, estou inspeção do carro, olho, abro a porta, vejo se é exatamente aquilo que eu estava esperando, aí eu coloco o adesivo Garagem Brasil. Aí já, próximo final de semana, no domingo, já começa a fazer o trabalho de limpeza dele. Eu curto desde calibrar um pneu até sintonizar uma rádio. Sentir o cheirinho do carro. Que muitos, mesmo da década de 80, tem um cheiro de zero ainda que até hoje. Você se lembrava. É o cheiro característico, Aí que desperta a sua memória afetiva. Aí sempre tem um amigo que vai na garagem, ajuda e dá uma voltinha com você. E eu observo e ajuda a fazer algum detalhe que está precisando. E realmente é muito bom. Eu sou um apaixonado por carro. Eu via... meu pai dirigindo, eu aprendi mais olhando ele dirigir e eu, muito novo, já comecei a ter, assim, pegar um pouquinho, né? Lá em Manhuaçu tinha lá uma pista de pouso, né? Ainda de terra ainda, o pessoal chamava de campo de avião. Aí, às vezes, ele ia lá, me deixava pegar, e aí, às vezes, o carro estava guardado na garagem, eu entrava no carro, ficava ali no volante, ali, dirigindo de forma imaginária, né? Imaginando eu andando ali com o carro. E assim, hoje, você vê
os jovens de hoje, com essa paixão que a gente tinha, eu tenho o Lucas, né? Seu filho, Aham. ele gosta, eu tive com ele na garagem um dia desse, mas assim, você acha que isso vai permanecer com esses carros que tem hoje aí, dessa maneira, já caminhando para carro elétrico, daqui a pouco carro É, que dirige, que anda sozinho, não dispensa alguém para dirigir? os valores do ser humano, eles mudam um pouco, né? Uhum, Às vezes a história que às vezes conduz a pessoa para algum lado. Mas como o veículo hoje é um item de muita oferta uhum, e de muita produção, não desperte talvez a paixão por você guardar um item futuramente. uhum. Até porque hoje em dia, com o crescimento das cidades e da própria população mundial e a preocupação com o meio ambiente, é quase que um desincentivo até, às vezes, até utilizar veículos nos grandes países. Você vai no Japão, você fala para um jovem, ele não tem aspiração de ter o primeiro veículo. Quando, na minha geração e até Era um recentemente, a sonho, primeira coisa que o jovem pensava é era comprar um comprar um carro. carro. É. Então, essa questão eu acho que ela vai ficar um pouco para trás. Mas sempre tem aquele que vai realmente manter isso. Que vai Mas eu acho que gostar, né? Igual mas a gente, né? Que a gente está aqui falando disso que já, caminhando aí para quase 2 horas, que é o e picadinho tem assunto que não termina. que a picadinha do mosquito da ferrugem fica impregnado e que vai morrer com a pessoa. Que legal. Qual o carro assim que mais mexe com você, assim, antigo? Se você estiver passando, por exemplo, na rua hoje, indo trabalhar e voltando, mesmo que você está no seu carro de uso normal, sem ser um antigo, que você vê na rua assim, você fala, meu Deus, tem um carro ali, quero andar mais perto, quero ver se está original. Qual que... Ou Na verdade, qualquer carro antigo, nacional, com mais de 30 anos, se você mesmo passar por um... mesmo que não seja aquele brilho, mas às vezes eu vejo um carro trabalhando, uma D10, uma C10, carregando, eu procuro às vezes parar e conversar com o motorista, que às vezes é o único carro que ele tem do trabalho dele, ou às vezes vê aquele jovem, principalmente se for um jovem na faixa aí dos 20, 30 anos, dirigindo o seu Fusquinha, eu quero saber dele como que ele que realmente adquiriu isso e como que ele preservou isso, como que ele despertou para isso. Isso, todo carro nacional me chama muita atenção, pode ser em estado que tiver. Se for ainda Interessante. de qualidade, aí Não precisa de ser todo originalzinho, não. não, que você fala assim, esse daí é um colecionável, não precisa. São as coisas raras que você vê. Você imagina, você vê um Gordini rodando pelas ruas aqui de Vitória. Rapaz, se você ficar na avenida mais movimentada de Vitória um mês filmando, você não vai ver passar, você não vai ver Vou passar falar, um. eu acho que no estado todo, se tiver 3 exemplares, é muito. Um, inclusive, da Garagem Brasil. Não tem um Não Gordini tem. rodando Não pelas ruas. tem. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é. Que é muito comum você estar andando com um Gordini e o cara fala, que Fusca é esse? 4 portas, é TL? Que carro é esse? Aí você está andando com um TL, isso é o quê? Um Chevette? Que as pessoas vão perdendo a Estão memória. perdendo a A memória. história, é exatamente isso. Mas tem muita gente que gosta ainda. Eu tive aí, pouco tempo agora, o privilégio de levar para fazer uma vistoria um dos carros lá da Garagem Brasil. Você não podia ir por compromisso, por agenda, e eu fui lá fazer a vistoria, né? E você sai com o carro na rua, as pessoas ainda olham muito, as pessoas param do lado e te perguntam que ano. Se é um Opala, o cara te pergunta se é 6 ou se é 4. Se é um Fusca, se vende. Se troca, se era do seu avô, né? O sorriso das pessoas. E eu vivi um momento épico. Foi quando você me convidou para participar de um desfile de 7 de setembro, onde... Na Praia de Cambori. A gente desfilou, teve o desfile, né? A convite dos organizadores do evento, que era o pessoal do Exército. Exatamente, trazendo ali toda a história automotiva nacional, né, por décadas. Isso. E na época eu fui até no 147. E quando a gente estava na avenida desfilando com o carro, o olhar das pessoas, as pessoas apontando ali, um sorriso, aquilo ali é algo que é fantástico, realmente. É uma sensação incrível. Um passeio, você sai pela cidade, você vai ter a mesma sensação, né? Fizemos bons passeios aqui às montanhas com carro, famílias se juntam. Vamos sair daqui, vamos almoçar lá em Domingos Martins. Fizemos várias vezes isso. Uhum. Isso é muito bacana, isso desperta nas pessoas. Você chega numa cidade, para o carro, por exemplo, minha rural. Às vezes que eu fui a Domingos Martins, parava lá, o pessoal, puxa, que carro, nunca vi, tem tempo. Meu avô tinha, meu pai tinha. Isso acaba
você sendo participante da emoção de uma pessoa. Isso realmente, para quem tem essa visão da afetividade, é muito bacana. Teve alguém que já te deu o trabalho para você conseguir comprar o carro da pessoa, assim, e ele não queria vender e você começou a ver que o negócio ia degringolar, assim, que o carro ia acabar ali na mão da pessoa e você, tipo, não, me vende, eu vou cuidar, depois quando você quiser passear, você vai lá em casa que eu deixo você dar uma volta. Tem Olha, alguma história dessa aí que você possa muitas compartilhar com a histórias gente? que comprei, depois a pessoa se arrependeu, não quis vender, se escondeu o carro. Escondeu o carro. Já tive que o cara depois ligou que a filha ficou muito triste, queria o carro de volta. Olha, E por aí é vai. muita São coisa, muitas né? histórias. Cada dia que a gente fizer um bate-papo desse, se eu separar uma para contar, você vai morrer de rir. Já estamos caminhando aqui para o final. Cisanando, que mensagem que você daria para uma pessoa que deseja comprar um carro antigo, mas ainda não comprou, nunca teve um carro antigo? O que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro procure alguém de referência para que possa te auxiliar na compra. E uma coisa muito importante, não só olhe o carro, dê uma volta. Que às vezes você vê o carro, acha bonito, e quando você vai andar no carro, você se sente mal posição para dirigir, não é aquilo que você esperava. Você e você imaginava que seria, e né? você vai ficar com o mico na mão, não vai gostar, que às vezes é um carro muito bom, mas você imagina você dirigir um carro dos anos 60 que você acha ele maravilhoso, mas que você vai ter dificuldade de engatar uma marcha, porque muitas vezes a marcha nem sincronizada é. Ou vai reclamar que o carro está com a direção muito pesada. Então, teste o carro, dê uma volta, vê se você se sente bem no carro. Se o cara estiver pensando em comprar para usar no dia a dia, por exemplo, você acha que vale a pena? Eu acho que não vale, porque se o carro ficar no uso, ele vai correr risco de ter que repor peças, não vai encontrar, correr risco de acidente, e às vezes vai fazer um investimento num carro em que ele vai, com o uso constante, ele vai diminuir de preço, quando na verdade, se você o mantiver dentro das condições de preservação, não vou dar uma vez por semana, uma vez por mês, está sempre levando em exposições, você vai ter um patrimônio que vai valorizar a cada ano. Diferentemente de um carro zero. Você compra um carro zero hoje, você sai da concessionária, é 20% a menos. A cada ano, o carro antigo, ele agrega valor. Verdade. Sobre essa questão de valor, é um assunto delicado. Nosso amigo Reginaldo mesmo, Reginaldo de Campinas, ele não gosta muito de falar de valor de carro, né? Pouco tempo foi obrigado a falar aí do Uno, que passou aqui pela Garagem Brasil. Na verdade, o Reginaldo é um grande parceiro que eu tenho, como outros também no Brasil, em que ele está nesse ramo de mídia, de divulgação das raridades, já há bastante tempo. Porque nós, assim, eu especificamente, sempre tive muita dificuldade de ficar expondo, aparecendo. Nunca foi o meu perfil. É a sua atividade principal também. E ele sempre se dedicou a isso, então ele ficou famoso. E o que acontece? Quando a gente tem alguma coisa bem exclusiva, eu compartilho com ele e ele faz a divulgação. Assim foi com o Uno. Eu tenho 3 unidades lá com ele atualmente para venda, são carros 0 quilômetro. Um deles vamos ter uma surpresa aí. Eu vou adiantar em primeira mão, ele já falou ontem, eu vou falar aqui que ele vai fazer parte da capa de um CD de uma grande dupla sertaneja. Olha que maravilha. Que é a minha Caravan SS. Sensacional aquela Caravan. É uma parceria que a gente faz. Ele realmente é uma pessoa do mercado que tem muita credibilidade. Então, o fato é que são parcerias. E os valores, cara, eu costumo dizer, eu paguei mais do que eu queria pagar e menos do que a pessoa queria responder, queria receber. A pessoa nunca está satisfeita com o que está recebendo. Eu acho que eu paguei mais do que eu queria pagar. Eu acho que é por isso que quando você vende, você fica triste. E às vezes vendo por menos do que... Eu pago menos do que a pessoa queria me vender e vice-versa. Então, entendi. Mas assim, esse mercado, eu acho que tem carro antigo para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Se a pessoa hoje sonha em ter um carro antigo, ele já tem o carro de uso dele e ele quer comprar um carro antigo, mas assim, ele às vezes ele não dispõe de um valor de comprar um carro antigo de coleção, né? Ele tem à disposição dele aí, o seu ele carrinho, pode comprar um carrinho dele aí. Na faixa de 15, 18 mil reais. Hoje um amigo meu vai ofereceu... ser feliz, né? De ofereceu boa. Um Ipanema, um Monza, que não é aquele original totalmente, mas ele já começa a funcionar. Como eu falei, meu primeiro carro foi um Fusca 61. Isso.
que eu achava que era o carro mais bonito do mundo. No dia que eu levei ele num evento lá em Juiz de Fora, eu falei, caramba, meu Fusca é muito diferente. Aí fui ver que ele estava com o banco errado, estava com a calota errada, o volante não era o certo, já tinha trocado a voltagem dele de 6 para 12 volts. Foram coisas que você nem imaginava nem antes. imaginava. Então é um crescer, um Mas amadurecimento. a pessoa tem que comprar, né? Exatamente. Começa e E vai informação. indo. E hoje em dia, nada melhor que a internet. Tem muita coisa, muita referência. Pesquisa lá, pede uma propaganda antiga, que é uma grande fonte de O referência. site garagembrasilantigos.com.br tem lá o histórico de todos os carros Todos os que carros. passaram pela garagem, desde que começou a também- registrar. Pô, muita foto, dá para a pessoa ver o que é um original, o que não é. Com certeza. E a gente também auxilia. Você vai comprar seu carro, mesmo que a gente não disponha lá no nosso acervo, liga, a gente sempre faz. Às vezes amigos de fora ligam, tem nosso telefone na internet. Você pode olhar o carro assim, assim, assim. A gente vai lá, olha o carro e diz exatamente os detalhes. Porque pela foto é uma coisa, mas olhando você tem que realmente estar sabendo exatamente o que você está comprando, até para o seu sonho não virar um pesadelo. Show de bola. Zenando, obrigado pela sua disponibilidade aqui. E deixa uma mensagem final aí, uma consideração final para o pessoal que está assistindo a gente aqui em Garagem Brasil. Bom, Márcio, realmente foi muito bom esse bate-papo aí, mais de 1 hora a gente batendo um papo. Falei com muita tranquilidade, porque exatamente brota daquilo que a gente se dedicou a vida toda, com muita alegria, que a gente consegue compartilhar com os amigos. A grande maioria dos meus amigos sabe dessas histórias, sabe do meu perfil, sabe daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. E a mensagem que eu deixo a todos é que realmente você procure realizar o seu sonho dentro das suas possibilidades, realizando aquilo que você deseja, buscando sempre fazer o melhor e o certo, respeitando as pessoas, fazendo o bem ao próximo. Não precisa atropelar ninguém para você conquistar aquilo que você idealiza para você. Vai no seu caminhar certinho, com temor aos céus, que você vai chegar no lugar certinho. Muito bem. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Em breve a gente vai ter mais conteúdos para que você não perca nenhum deles. Curta, compartilhe, ative o sininho e até a próxima.